Fala galera, tudo jóia? A nossa aula de hoje a gente vai abordar exclusivamente situações de cálculos. Aquelas questões que, por exemplo, tratam-se de questões um pouco mais avançadas sobre vazão, taxa de aplicação superficial, também conhecida como carga superficial, e capacidade de operação por área. Por exemplo, questões que vêm tratando metros cúbicos por metro quadrado no dia, né, te dá, por exemplo, uma determinada vazão para você entender questões que às vezes dá um pouco de dor de cabeça na hora da prova, não é verdade? Então eu vou trazer a explicação, a gente vai explanar o conteúdo e eu vou trazer duas questões que foi abordada pelo Demai, a gente vai resolver elas no final da aula. Creio eu que vai ser mais interessante a gente pegar primeiro o conhecimento do conteúdo, entender como que acontece isso na prática, para entender como resolver essas questões. Então a gente vai lá. Como eu já falei, eu vou utilizar como exemplo a prova do DEMAI, que foi realizada pela UFG em 2017, e também seria como se fosse a nossa prova comentada do vídeo 2, está disponibilizado no YouTube, e você pode acessar a videoaula número 1, que foi referente à prova do DEMAI, ETA, bloco 1, que foi as questões mais decoreba. Então vamos entrar no nosso conteúdo. Uma das questões foi a seguinte, foi a questão número 39 da prova de operador ETA. Um flotador será utilizado para a remoção de sólidos suspensos em uma estação de tratamento de água com capacidade para tratar 20 litros por segundo, essa aí é a nossa vazão, com uma taxa de recirculação de 10% e uma carga superficial de 300 metros cúbicos por metro quadrado no dia. Desta forma, a área do tanque de flotação será de... Aí temos nossas alternativas. A outra questão foi a questão número 40. Um filtro em uma estação de tratamento de água apresentou problemas de operação com a hipótese de que a taxa de filtração estivesse elevada. Esse filtro apresenta, aí temos as dimensões do filtro, para, consecutivamente, cálculo de área desse filtro. 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e uma profundidade de 1,8 metros. Neste caso, a taxa de filtração neste filtro para uma vazão de 20 litros por segundo é... A primeiro momento, essas questões parecem ser um pouco complexas, complicadas. Para quem está iniciando os estudos, correndo aí com o curso, é realmente um tipo de questão que eu sempre dou o conselho que tente pegar aquilo mais fácil, aquele decoreba, aquelas questões que vai cair em massa na prova, e as questões de cálculo que, bom, comumente as bancas não colocam assim 50%, 40%, 30% de só cálculo, né? Costumam vir, dependendo da quantidade de questões, 2, 3 ou 4 questões de cálculo, na verdade, isso do que trata a parte específica. Então vamos entrar no conteúdo, vamos deixar de lero-lero, e logo de cara, para a gente começar, como diz a história, começar do começo, eu trouxe uns exemplos de conversões de grandezas. Por quê? Para responder esse tipo de questão, é necessário ter conhecimento de algumas conversões de grandezas. Por exemplo, você pode ter a relação de um dia possui 86.400 segundos. Óbvio que na hora da necessidade da prova, isso você vai conseguir resolver de fato. Você sabe que um minuto possui 60 segundos, que uma hora possui 60 minutos, é só multiplicar. Mas vamos lá, uma hora possui 3.600 segundos, né? Um metro cúbico possui 1.000 litros, isso para o pessoal que tem nosso curso, lá no início, a aula 1 e 2 já trata sobre isso, então você já deve ter conhecimento, ou se você está iniciando os estudos de forma autônoma também, vamos dizer que é um dado que a gente pega logo de cara, né, para estudar a vazão e volume. Então, 1 metro cúbico possui 1.000 litros, 1.000 litros, 1 metro cúbico. 1 decímetro cúbico é referente a 1 litro. Né? Pode, por exemplo, se na prova vier te pedindo para que você calcule determinado volume ou área e tiver medidas misturadas entre decímetro e metro, alguma proporção em metro, outra proporção em decímetro, então é interessante que você converta ou tudo para decímetro ou tudo para metro. É sempre importante você unificar as medidas. Por isso, essa ideia de entender as conversões. Aqui é 1 decímetro cúbico, é igual a 1 litro, né? 1 decímetro, no caso aqui, a gente está falando de metro linear. 1 metro ou 1 decímetro possui 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. Bacana? Nesse caso, nós temos 1 metro quadrado, que também equivale a 1.000 centímetros
quadrados. Isso vai ser, no caso desse aqui mesmo, a gente vai precisar para responder essas questões aí. Outra coisa interessante, no decorrer dessa aula, toda a informação que eu der, pega aí no caderno e vai anotando. Para você não precisar clicar no início do vídeo para vir buscar esses dados. Então já vai anotando, tudo que eu te passar já vai anotando. No final do vídeo vamos responder as questões e você precisa ter esses cálculos em mãos aí. Ter esses valores, né, essas conversões em mãos para a gente entender a questão. Depois que você for ficando prático, você escolhe em ter isso em mãos ou não. Obviamente que na hora da prova nós não podemos levar essa pesquinha, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar tratando sobre volume. Só volume, né? Aquela coisa básica, só volume. Então vamos lá. Primeiro momento, temos um exemplo para você determinar um volume de um recipiente cúbico qualquer. O volume seria igual à multiplicação das dimensões A, B e C. Temos aqui um cubo, imagine ele aí em 3D, foi a intenção da imagem. Então você tem, por exemplo, largura, comprimento e altura, você multiplicando todos esses valores, você vai ter a relação de volume do cubo. Isso é simples, né? Então vamos agora para cilindro. Bom, para termos então o volume de um recipiente cilíndrico, a fórmula é a seguinte: o volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vamos entender isso aqui se você ainda não domina essa parte. Π é um valor. Qual é o valor de π? 3,14. Você pode decorar, não sei se algumas provas vêm trazendo, outras não. Então, saiba que o valor de π é 3,14. Isso já deve estar na fórmula, né? Já é da fórmula. O raio seria a distância do ponto central do círculo, que ele é um recipiente cilíndrico, é como se fosse um copo, mas parte do meio para a lateral. Essa distância é o raio. Nessa fórmula, o raio tem que ser elevado ao quadrado. Cuidado, o raio ao quadrado é o valor do raio vezes ele mesmo. É 1 vezes 1, ou se o raio for 2, é 2 vezes 2, não é isso? Ou, por exemplo, se foi 3, é 3 vezes 3, não é vezes 2. Tem uma diferença. Isso é um conteúdo até de ensino fundamental, essa questão de potência. Então, o raio tem que ser ao quadrado, é o valor, o raio vezes ele mesmo. Digamos que o raio seja 4,5, vai ser 4,5 vezes 4,5. Não é 4,5 vezes 2, que aí vai dar um resultado totalmente diferente. Deu para entender, né? E depois que você tiver mais uma medida, no caso, você vai ter mais um valor, que é a altura, vezes a altura. Então, nesse caso aqui, você resolve primeiro, né? Só para trazer um conhecimento rápido aqui, você resolve primeiro essa multiplicação aqui, que é o raio ao quadrado. Depois você pode sair multiplicando tudo que você vai ter, então, o resultado do volume. Aqui é só uma explanação rápida sobre o que é volume. Então, vamos partir para frente. Vamos tratar agora sobre área. Falando sobre volume. Volume é relacionado à sua medida, à capacidade, né, que determinado recipiente tem de armazenar um gás ou um líquido. Então, imagine um copo, né, é cilíndrico, em cada copo tem sua capacidade máxima de volume, ele vai transbordar em determinado momento, então o volume é isso, já criou essa relação. Bom, pessoal, agora falando, né, entendendo um pouquinho agora sobre a área. Acabamos de falar sobre volume, entendendo agora sobre área. Vamos começar então sobre área para ambientes ou proporções quadradas ou retangulares. Você consegue saber a área multiplicando as dimensões A vezes B. Então, a gente, no caso, quando era volume, a gente tinha a relação da altura, seria a terceira dimensão, a altura, seria comprimento, largura por altura. Nesse caso de área, a gente só quer saber, por exemplo, um exemplo clássico que a gente conhece, quando você vai pôr piso na sua casa, você precisa chegar na loja de material de construção e saber quantos metros quadrados de área você tem para fazer a cobertura do piso. Ou, por exemplo, quando você vai comprar um apartamento, aí dizem, tantos metros quadrados, 200, 300 metros quadrados tem aquele apartamento. Então, isso é a proporção do tamanho da área, ok? E um pouco mais complicado também, sempre, né, a área de ambientes circulares, ou pode ser, por exemplo, um filtro russo dentro de uma estação de tratamento, né? A gente vai querer saber a área dele. Como eu já falei, praticamente a mesma fórmula, só perde, no caso, o dado da altura, seria a dimensão de altura. A gente só quer saber, então, essas proporções de área. A gente continua
no caso com o valor de π dentro da fórmula, e nesse caso o raio ao quadrado, simplesmente. A gente não tem altura nesse caso. Então você multiplica o raio por ele mesmo e depois multiplica por 3,14 e você vai ter o tamanho da área de um ambiente ou de um filtro circular, que é o exemplo do filtro russo clássico. O filtro russo, a maioria deles é circular, né? Quando feito em aço carbono principalmente. Então, a gente já entendeu sobre o volume e sobre área, então vamos começar a entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Eu estou pegando esse raciocínio assim, ó, bem esmiuçado, para quando chegar lá na questão, você entender de fato como é que acontece na prática esse tipo de questão e vai te favorecer também na resolução. Então vamos lá. Começando o entendimento, nós temos aqui um quadrado. Lembrando, aqui nós estamos falando de área. Esse quadrado possui 1 metro quadrado. Ou seja, ele tem a proporção de 1 por 1. 1 vezes 1 dá 1. Temos 1 metro quadrado. Então, eu trago logo uma questão aqui. Eu mesmo estou elaborando isso para a gente começar a entender a coisa. Exemplo. 1 metro quadrado tem a capacidade de tratamento de 6 metros cúbicos por dia. A representação que cai nas provas seria 6 metros cúbicos por metro quadrado em dia. É exatamente isso aqui. Então, quer dizer que esse metro quadrado tem a capacidade de tratar, lembrando que nós estamos dando um exemplo aqui como se fosse de um filtro. Esse metro quadrado tem a capacidade de tratar 6 metros cúbicos por dia. Ou seja, se você exceder a 6 metros cúbicos por dia dentro dessa área de um filtro que só possui essa área, essa água não vai sair com boa qualidade no tratamento, porque vai extrapolar a capacidade de filtração e a condição de filtração. Então, projetos de engenharia já disseram, esse filtro, nesse exemplo, certo? Existe, no caso, segundo a NBR específica, cada tipo de filtro tem sua capacidade de taxa de aplicação superficial. Então, nesse caso do exemplo, nós temos 1 metro quadrado, trata 6 metros cúbicos por dia. Esse é a nossa representação ali. Então, eu trago uma questão. E se eu quiser tratar 24 metros cúbicos por dia, qual seria, então, o tamanho do meu filtro? Vamos começar a entender, então? Vamos lá. Se 1 metro quadrado trata 6 metros cúbicos, 2 metros quadrados vai tratar 6 metros cúbicos mais 6 metros cúbicos, 12 metros cúbicos. Então, a gente já começou a entender que precisaríamos de 2 metros quadrados para tratar 6 e 6, 12 metros cúbicos. Mas a questão aqui te pede ou te pergunta quanto seria necessário de área, quantos metros quadrados seria necessário de área para tratar 24 metros cúbicos de água por dia. Beleza? Então, vamos continuando no entendimento. Então, nós já temos ali 3 metros quadrados. Tratando cada metro quadrado, 6 metros cúbicos. Então, já temos 18 metros cúbicos para 3 metros quadrados. E a gente chega, então, na resolução da nossa questão, trazendo o último metro quadrado, fechando, então, 24 metros cúbicos em um dia. Então, a nossa resposta é, um filtro precisa de 4 metros quadrados para tratar, então, 24 metros cúbicos por dia. Ou seja, 6 e 6, 12, 12, 12, 24 metros cúbicos por dia. Então, já deu para começar a entender o que aquelas questões vêm cobrando, não é verdade? Então, imagine só que toda essa área aqui seria a área do filtro, né? Seria um filtro com capacidade seriam 4 metros quadrados e cada metro quadrado vai tratar 6 metros cúbicos, que seria a taxa máxima que ele consegue operar para que obtenha a qualidade ideal no tratamento, para que atenda aos padrões, né, da portaria, né, no nosso exemplo. Então, essa aí é a nossa... Isso falando sobre ambientes quadrados ou retangulares, né? Então, quando você chegar numa questão que vai te dar as proporções de largura e comprimento, multiplique, tenha então o valor da área. Quantos metros quadrados tem? Para então aplicar a vazão dentro do exemplo. Bom, eu tenho aqui o mesmo exemplo, eu só tirei aqui o desenho dos metros quadrados.
É o mesmo exemplo, tá vendo? 1 metro quadrado vai tratar 6 metros cúbicos por dia, a representação é essa aqui, então isso é que está na nossa questão, no nosso exemplo, e eu continuo com a mesma pergunta de 24 metros cúbicos por dia. Mas se for círculos, então, seriam mais ou menos assim, ó. Seriam 4 círculos? Não, obviamente não, é um círculo só, 4 metros quadrados, mas aqui é o nosso exemplo, então cada metro quadrado circular vai tratar 6 metros cúbicos e a gente vai ter também a mesma proporção. Então, nessa história toda, seria um filtro russo com 4 metros quadrados de área para tratar 24 metros cúbicos por dia. Deu para entender? Independentemente se é circular, se é quadrado ou retangular, você multiplica, obtém a área desse filtro para depois aplicar, então, a taxa. Você já sabe como é que calcula a área do formato quadrado ou retangular, ou se for um formato circular, você também já sabe como calcular a área. Se a questão te pedir, te der as dimensões, você identifica a área para depois resolver a questão. Bacana? Bom, então vamos entrar agora na parte de resolução dessas duas questões, né? Pegar tudo que a gente aprendeu na aula e fixar aqui com essas duas questões. Fazendo a leitura da questão, que foi a questão número 39 da prova que eu já comentei com vocês. Um flotador será utilizado para a remoção de sólidos suspensos em uma estação de tratamento de água com capacidade para tratar 20 litros por segundo, com uma taxa de recirculação de 10% e uma carga superficial de 300 metros cúbicos por metro quadrado no dia. Dessa forma, a área do tanque de flotação será de... Temos então as alternativas, e a primeira observação que eu tenho sobre essa questão é que fala que a capacidade para tratar 20 litros por segundo. Se a capacidade para tratar 20 litros por segundo, quer dizer que a recirculação já tem que estar contabilizada dentro do sistema. Porque se não tiver, dentro do sistema vai ter mais de 20 litros por segundo, porque a vazão vai estar retornando no sistema. Quem já estudou, por exemplo, tratamento de esgoto, tratamento secundário, temos aquele exemplo de lodos ativados, a gente sabe que existe a recirculação de lodo, e a recirculação de lodo também acaba que, somando com a vazão afluente e a recirculação, temos um aumento de vazão. Então, esses 10% vocês ignorem nessa questão, porque já fala que a capacidade é de 20 litros por segundo. Então, você não pode colocar mais 10% em cima disso. Beleza? Então, vamos resolver a questão. Bom, logo desse tipo de questão, como a gente está falando sobre taxa de aplicação superficial e exatamente sobre dia, né? Ou seja, metros cúbicos por metro quadrado, essa operação em um dia, eu aconselho vocês pegarem logo a proporção da vazão, que aqui está dado 20 litros por segundo. Então, faz a multiplicação, que a gente já sabe que um dia possui 86.400 segundos, você multiplica aí. Então, vamos ter em um dia 1.728.000 litros por dia. Né? Então, vamos converter isso agora para metro cúbico, porque também a questão fala por dia, mas fala que é metro cúbico. Então, convertendo litros por dia para metro cúbico, você pode, se você tiver zeros, né, o zero sobrando lá, você corta 3 zeros, ou então você divide por 1.000. Por que ou então? Porque se, por exemplo, tivesse mais uma fração aqui nesses zeros, tivesse alguns números, eu aconselho você não cortar e fazer a divisão por 1.000, porque vai sobrar números depois da vírgula. Mas nesse caso aqui, ou você cortando os 3 zerinhos, ou você dividindo por 1.000, você vai ter uma vazão por dia de 1.728 metros cúbicos. Isso é a vazão por dia. A gente já sabe esse dado, a gente pode colocar ele aqui no cantinho, né, para a gente utilizar posteriormente. Pegou um dado, coletou um dado, transformou, coloca no cantinho da prova e vamos para a próxima parte. Em segundo momento, a gente tem que descobrir então qual área será preciso para atender essa vazão. Eu sei que a minha vazão é 1.728 metros cúbicos por dia, então eu sei que eu só posso tratar 300 metros cúbicos por metro quadrado. Então cada metro quadrado só trata 300, isso também por dia. Essa vazão está por dia, essa referência também está por dia, tá beleza? Então você vai ter que pegar esse valor por dia que entra no sistema e dividir pela taxa de aplicação superficial, porque imagine só, se fosse só 1 metro quadrado, você colocando 1.728 metros cúbicos de água em 1 metro quadrado só, superaria em muitos 300 metros cúbicos por área, né, por metro quadrado. Então, você faz essa divisão, depois que converteu, né, a gente já converteu a nossa vazão para metros cúbicos por dia, aqui temos metros cúbicos por dia, então é só dividir. Nessa divisão nós temos a nossa vazão por dia dividido pela nossa taxa de aplicação superficial, que vai ser igual a 5,76 metros quadrados. Se a tua alternativa, se a tua questão já tivesse relatado em metros quadrados, você já poderia ver qual delas e marcar.
Só que detalhe interessante, temos aqui que será preciso 5,76 metros quadrados de área para atender essa vazão por dia, porque sabemos que a capacidade por área máxima é de 300. Isso a gente já sabe. Mas e aí, o que é que a gente faz agora? A gente converte esse valor porque as nossas alternativas estão vindo em centímetros quadrados. E você lembra que eu mandei anotar no início da aula aquelas conversões, nosso primeiro slide, conversão de medidas? Então, como é que a gente faz isso aqui agora? A gente vai converter essa grandeza para centímetro quadrado, teremos então nossa multiplicação vezes 1000. Por quê? Se você pegar no início da aula, você vai entender. Para cada metro quadrado, você multiplica por 1000 para saber, então, em centímetros quadrados. Então, a nossa resposta é letra B, porque vamos ter 57.600 centímetros quadrados dentro de 5,76. A gente converteu. E a letra B é que é correspondente ao nosso valor dessa questão. Bacana? Vamos matar a última questão e a gente vai fechar essa aula com chave de ouro. Claro que essa é uma aula que eu aconselho a assistir 2 ou 3 vezes, fazer outros exercícios nessa linha de raciocínio para que a coisa ande. Realmente, de primeira, assim, de cara, pode ficar um pouco ainda confuso. Então, nós temos agora a segunda questão, foi a questão número 40. Vamos ler a questão. Então, um filtro em uma estação de tratamento de água apresentou problema de operação com a hipótese de que a taxa de filtração estivesse elevada. Este filtro apresenta, aí vai te dar agora as medidas da área do filtro. Observe, lembra que a gente, como eu expliquei no início da aula, como é que faz o cálculo de área. Então, te deu as medidas do filtro. Ele possui 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Aí você vem e pergunta, professor, mas o senhor acabou de explicar que a área só é a medida de largura por comprimento. E por que temos então essa medida de profundidade do filtro? Vou explicar já já. Vamos terminar de ler a questão. Neste caso, a taxa de filtração neste filtro para uma vazão de 20 litros por segundo é de... A banca foi até boazinha com vocês, porque te deu a mesma vazão da questão 39, foi a mesma vazão da questão 40. Então, você converter para dia vai dar a mesma vazão, né? Mas vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aqui duas situações. Primeiro, esse trecho da questão. Um filtro, aqui no caso eu tirei para explicar para vocês o porquê de tudo dessa questão. Então, vamos lá. Um filtro em uma estação de tratamento de água apresentou um problema de operação com a hipótese de que a taxa de filtração estivesse elevada. Essa é uma afirmação dentro da questão que para o cálculo não vai te interessar em nada. Então, quando você lê esse tipo de questão, tenta identificar aqueles pontos que não vai fazer a mínima para você e risca logo para que você não fique quebrando a cabeça com aquilo ali. Então, essa informação é uma informação irrelevante para a resolução dessa questão. E a outra informação irrelevante, pasmem, é a medida da profundidade do filtro. E por que ela está lá? E por que tem números e eu não vou usar? Eu vou explicar para vocês agora. Se analisarmos a nossa NBR número 12.216 do ano de 92, que ela trata sobre projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público, ela vai ter a primeira linha, a filtração lenta. Eu vou ler para vocês. A filtração lenta. Quando o filtro operar com filtração lenta, a taxa de filtração a ser adotada deve ser determinada por experiência de filtro piloto, em período superior ao necessário para a ocorrência de todas as variações de qualidade da água. Não sendo possível realizar tal experiência, a taxa de filtração não deve ser superior a 6 metros cúbicos por metro quadrado dia. E isso é o que a norma que trata sobre projeto de estação de tratamento de água diz. Quando você tiver uma estação de tratamento e que for empregado filtração lenta, não supere a capacidade máxima de 6 metros cúbicos por metro quadrado no dia. E aí temos a situação de filtração rápida. Quando filtração rápida, não sendo possível proceder à experiência de filtro piloto, as taxas máximas serão as seguintes. Letra A. Para filtro de camada simples, quando o filtro for de camada simples, que é o filtro da nossa questão, olha, se ligue só, não pode ser superior a 180 metros cúbicos por metro quadrado no dia. Bacana? Beleza. Para filtro de camada dupla, você não pode superar os 360 metros cúbicos por metro quadrado no dia. E aí tem uma observação nessa mesma NBR que diz, é uma nota, né? Em caso de filtro de fluxo ascendente,
sendo filtração rápida de fluxo ascendente, a taxa de filtração deve ser de 120 metros cúbicos por metro quadrado no dia. E o que é que isso vai mudar na nossa vida? É só para vocês entenderem que essa questão, vamos voltar aqui, olha só, ele falou que o filtro estava com problema. De fato ele está com problema, sabe por quê? Se você for analisar a filtração com relação à questão, a gente não desenvolver da resolução da questão, a gente vai entender. Se você for analisar a proporção de área desse filtro e a profundidade dele, 1,8 metros, quer dizer que ele é um filtro de camada simples. Ele não pode superar 120 metros cúbicos por dia. Então, ele te trouxe essa informação que eu digo que é irrelevante para a resolução da questão, e você não vai usar essa proporção nessa resolução dessa questão, porque ele só trouxe para, como é que se diz assim, justificar a primeira ocorrência, ou seja, o primeiro momento que eu disse que é irrelevante para a nossa resolução, que é que o filtro está com problema. Então, para justificar que o filtro está com problema, ele disse que a profundidade é de 1,8 para você entender que esse filtro, então, é de camada simples e que não pode superar o quê? Vamos lá ver? Não pode superar os 180 metros cúbicos por metro quadrado do dia. Então, vamos resolver a questão agora. Bacana? Bom, em primeiro momento nós temos descobrir a vazão referente a um dia. Isso aqui vai ser, como eu falei, a mesma coisa da questão número 39. Você pega 20 litros por segundo, multiplica por os 86.400 segundos, que é dentro de um dia, temos essa quantidade de segundos. Vamos ter a vazão em litros por dia. A gente converte, então, dividindo por 1000, como já expliquei, converte para metro cúbico, e aí nós temos o nosso, no caso, a mesma vazão. Bacana? E aí a gente parte então para o seguinte andamento agora da nossa questão, identificar a área do filtro. Como eu já falei, para saber a área você só precisa da largura do comprimento. Eu já falei porque veio o 1,8. É só para justificar que o filtro está com problema. Porque se você for analisar a questão, a taxa de filtração desse filtro está superior a 180 metros cúbicos por metro quadrado. Mas vamos continuar aqui. 4 metros vezes 2 metros, que é comprimento vezes a largura, que é um filtro quadrado, obviamente. Temos 8 metros quadrados de área. 4 vezes 2, 8. Então sabemos que nosso filtro possui 8 metros quadrados de área. E a questão quer saber, neste caso, a taxa de filtração neste filtro para uma vazão de 20 litros por segundo é de... Aqui ele quer saber qual é a taxa de aplicação superficial que esse filtro está operando então. Se ele tem 8 metros quadrados de área e está tratando essa vazão por dia, vamos dividir a nossa vazão por a nossa área. É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Já coloquei a informação da nossa vazão e a área do nosso filtro. Se você quer identificar a taxa de aplicação superficial, é simples. Você basta dividir a vazão pela área. Você vai ter a taxa de aplicação superficial. A nossa vazão é 1.728 metros cúbicos por dia, dividido pela área do nosso filtro, que é 8 metros quadrados. Então, nós vamos ter uma taxa de aplicação superficial de 216 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então, a nossa resposta é a letra B. Está vendo que esse filtro realmente estava com problema? E está vendo que a nossa NBR bateu certinho? Vamos voltar na NBR? Olha só, anota aí nossa alternativa B. Quer dizer que esse filtro de camada simples está operando 216 metros cúbicos por metro quadrado em um dia. E a nossa NBR, ela fala o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês. A nossa NBR fala que filtro de camada simples só pode tratar no máximo 180. Então esse filtro está com certeza com um baita de um problemão. Bacana? Então é isso, a gente resolveu nossas duas questões. Espero que vocês tenham curtido a aula. Como eu já falei, é uma aula que eu aconselho vocês, voltem ela pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes, o tanto que você julgar necessário. Não tenha vergonha de perguntar, beleza? Meu WhatsApp está disponibilizado. O pessoal que acessa pelo YouTube, essa aula também vai ser postada no YouTube, vai ser anexada no material de estudo junto com as demais aulas, com tantas outras aulas dentro do curso também. Que essa é uma aula muito importante, é uma aula avançada, eu considero uma aula mais avançada. É uma aula que você vai conseguir, você vai entender, você vai conseguir chegar lá. Só é fazer com calma, só é você pegar as questões. E eu julgo necessário você, por exemplo, no caso dessa questão mesmo, se você não tivesse conhecimento da norma, essa última questão, você ia ficar lá perdido sem saber o que é que esse 1,8 metros de profundidade do filtro tem a ver com a questão. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço, valeu!